Oi, gente! Boa noite, tudo bem? Caramba, são 6 horas de streaming aqui. Vou até fechar o meu áudio aqui, que tô usando 2 telas. Muito obrigada pelo seu tempo, obrigada, sábado. Gente, são 8 horas da noite. Quero agradecer aos meus amigos. Eu não estou vendo o chat agora, mas eu quero agradecer aos meus amigos, os convidados. Você que está aí acompanhando a Campus, que não me conhece, eu sou a Débora, é um prazer imenso estar aqui com você. A gente vai falar um pouquinho, tem um bate-papo a respeito de alguma coisa assim super legal que é artes dentro das empresas. Então, eu quero te dar as boas-vindas e chamar você para essa conversa, redesenhe seu mundo. Obrigada, Vanessa, de todo o meu coração por essa confiança que você teve aí em mim, desde já, muito obrigada, Gabi, a Miriam, o pessoal que disse que ia estar aí, o Ricardo, se você tiver, Rodrigo, todo mundo. Vamos conversar então? Quero te agradecer, então, por esses 20 minutos que a gente vai passar junto e te dizer que a Gabriela vai estar me ajudando, o pessoal da Campus também. Se você tiver alguma dúvida, a gente vai até um momento, daqui a pouco eu vejo se você tiver alguma pergunta, alguma coisa, a gente faz e eu procuro responder. Senão a gente troca e-mail, Instagram, é tudo bastante fácil hoje em dia, né? Bom, enfim, para quem não me conhece, eu sou a Débora. Trabalho com atendimento corporativo há mais de 20 anos. Não parece, tem essa carinha aqui, mas eu já tenho 40 anos. Sou profissional dessa área e sou estudante de gestão ágil, né? Também sou arteira amadora. Por que arteira? A gente vai descobrir já já. Entusiasta de inovação, membro da Rede Global de Artes, do Open Innovation BR e também membro líder do Geração de Valor, que é um movimento de empreendedores. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo pessoal da Campus pela oportunidade, primeira vez aqui. Vamos lá. O que a gente vai falar hoje? Qual que vai ser a nossa conversa? Alguns pontos de discussão. Onde está o vale que nos distancia? Empresas versus artes, artes cênicas, teatro, dança, teatro, circo, música, tudo isso. Por que a arte é mesmo importante? Será que a arte é mesmo importante? E por quê? Né? Onde as pessoas se perdem? Por que é tão difícil conciliar o corporativo com a arte cênica quando isso acontece? Onde as pessoas se perdem, os benefícios da intersecção, ou seja, quando a gente consegue diminuir esses gaps, essa distância, como é que isso acontece, quais são os benefícios que a gente tem? Como que a gente pode aplicar isso na prática? O Guilherme gosta muito de falar, o Guilherme é um grande parceiro, sócio meu de um projeto que a gente tem super bacana, ele fala que o artista ele é um executor. Então, muitas ideias, mas como que a gente faz para aplicar isso? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso agora. E nunca perca a gratidão do processo. É difícil, você vai rir muito, você vai chorar muito, mas nunca perca a gratidão, tá bom? Vamos lá? Vamos lá. O vale que nos distancia pode ter uma ponte que nos aproxima. Por que isso? Quando a gente pensa em manifestação de arte, quando a gente pensa arte, artista, a gente logo imagina sensação do momento, celebridade, mas é uma confusão, porque nem todo artista é celebridade, nem toda celebridade é artista, né? Mas a gente não vai entrar no cerne dessa discussão, ficar falando de coisas técnicas. Nosso bate-papo ele vai ser muito mais para a prática, para algumas provocações e alguns insights para vocês. O problema não é o conteúdo, é a forma. Da onde que vem essa ideia? Eu, Guilherme e outros amigos que a gente vai citar aqui, a gente está tentando redesenhar uma forma de comunicar algo que a gente já sabe que dá certo. Então, a gente está aqui se inspirado, a gente está estudando muito nesse momento, para quê? A gente entende que a educação corporativa, os treinamentos, eles estão com uma necessidade muito grande de serem reinventados. Por quê? A gente fala com adultos como se a gente às vezes estivesse conversando com crianças. Então, eu estou aqui, eu conversando com você, 4, 5, 10, 20, 30, 3 mil pessoas, a gente está num palco, uma pessoa fala e todo mundo escuta. Então, esse conteúdo e essa forma, eles podem ter uma característica diferente, e é disso que a gente vai falar agora. Não tem a ver com o conteúdo, com a informação, com a formação, muito pelo contrário. Os nossos professores, os nossos mestres, os nossos mentores, eles são sempre e vão ser muito necessários nessa educação, nessa nova educação que está se formando. Mas a maneira como isso ainda acontece ainda precisa de bastante transformação. Por que a arte é mesmo importante, então, nesse processo? As aulas e as reuniões, elas se tornaram o que a gente chama de pedagogia. Mas qual a diferença de pedagogia para andragogia? Eu falo, um monte de gente escuta pedagogia.
eu falo, você fala, a gente troca, surgem experiências, surgem trocas de experiências. Isso é andragogia, quando as pessoas elas têm essas trocas de experiências também de conteúdo para tornar algo possível. E é disso que se trata a arte, a execução, a experimentação, os testes dentro do ambiente corporativo, onde as pessoas se perdem. Os especialistas já entenderam que as existências humanas emperram a inovação. Isso é fato. Todo mundo sabe disso, os especialistas sabem disso, os investidores, as aceleradoras sabem. Por quê? Porque somos humanos, nós temos medo do novo, nós temos resistência ao novo. E isso não tem a ver com o fato de sermos artistas ou não, no fato de trabalharmos com uma área ou outra. Nós, seres humanos, nós temos medo e às vezes aversão a algo que a gente não conhece. Às vezes por um momento mais curto, outras pessoas por um momento mais longo, mas via de regra a gente não quer mudar, não. Via de regra a gente quer permanecer na nossa zona de conforto, a gente não quer dar nada, não quer tirar nada do lugar. Mas existem processos que fazem com que a gente se sinta menos desconfortável e mais seguro. E isso também é bom, porque faz com que a gente também tenha parcimônia, que a gente tenha mais cuidado nesses processos de inovação que, via de regra, a gente fala tanto, né? Vamos inovar, vamos inovar, vamos inovar. Mas inovar um copo, inovar uma caneta é mais fácil porque a gente lida com máquinas. E como é que a gente faz com as pessoas, né? Então, o nosso convite e a nossa provocação, os nossos insights, os nossos experimentos são para isso, para que a gente possa treinar os 5 sentidos em vários momentos da arte, com várias práticas artísticas, para que a gente possa envolver conteúdo, experiência, ambiente de trabalho, junto com aquilo que a gente já faz como ser humano, que é o quê? Os 5 sentidos, tá bom? Onde as pessoas se perdem ainda. Vamos voltar a falar um pouquinho sobre o que as pessoas acreditam e quais as expectativas delas em relação ao que é ser artista? Geralmente, quando a gente fala ser artista, a pessoa fala sou, apareço, faço, aconteço, faço estripulias, ou enfim, desenho, pinto, bordo, ou canto, danço, componho. Não é só isso. A arte, ela é execução de alguns talentos e dons que nós temos. De novo, só uma coisa aqui bem importante: não sou dona da verdade, isso são vivências, são experiências minhas, pessoais, com laboratórios, com pessoas com quem eu convivi, mas eu não estou aqui para discutir com absolutamente ninguém que é especialista nesse assunto, que tem informação, muito pelo contrário. Inclusive, os debates eles são extremamente bem-vindos, tá? Isso aqui é resultado do meu laboratório, da minha experiência de vida que eu quero compartilhar com vocês. O que é ser artista? 3 pontos sobre o ser artista. Aqui a gente tem uma brincadeira com as palavras, que ser visto, servir e ser servido. Quando a gente pensa em celebridade, às vezes a gente escuta algumas coisas de bastidores do tipo, aquela pessoa insuportável, ou exige tal coisa. Você já deve ter escutado alguma coisa, alguma história falando tal pessoa ou tal artista quer que tenham 5 toalhas de tal cor, nesse formato, com esse desenho. Não é verdade? Talvez não, mas estar à frente de alguma posição, estar no palco, estar sob as luzes, não é só isso. Tem toda uma preparação, tem todo um processo. A gente sabe que tem o lado bom e o lado ruim também de ser muito visto, de ser muito aclamado, né? E por isso, quando a gente fala num universo de inovação, principalmente algo que se tornou clichê a palavra, mas que é tão importante para a gente em relação a propósito, o que eu faço, por que eu estou fazendo, com quem eu estou fazendo, quem eu sou, qual que é a minha identidade, essas respostas de servir, ser servido, estar dentro dos ecossistemas, atrelar os meus conhecimentos com os conhecimentos das outras pessoas, fazer esse encaixe é muito importante. E isso torna a gente com essa visão mais ampla de mundo e também para a gente poder ser livre, para a gente não só criar, porque arte não tem a ver só com criatividade, não, tem a ver com outras coisas também, tá bom? Fica essa dica aí, essa reflexão para você pensar. Benefícios da intersecção: autoconhecimento, saúde e bem-estar, entretenimento, inspiração e evangelização de massas, comunicação e mobilização. Desses aqui, geralmente, a comunicação e o entretenimento são muito conhecidos. A gente usa bastante a arte nos comerciais de TV, a gente usa bastante arte quando a gente quer se divertir, mas não é só isso. A conexão é
muito, muito profunda e muito verdadeira quando a gente cria ambientes seguros de experimentação. Além do entretenimento, a redução do tempo de aprendizagem, quando a gente está executando esses 5 sentidos que são possíveis, aumenta a nossa capacidade de raciocínio, ensina a gente também muitas vezes coisas importantes, como, por exemplo, respirar. Fazer uma aula de dança, de teatro, de circo, de música, você vai fazer conexões muito rápidas em relação a algumas outras skills que você tem, que podem ser softs ou hard skills, que fazem com que o seu cérebro assimile muito mais rápido. Fala para mim, qual foi o último filme que você assistiu? Se eu te perguntar desse último filme, ou do Titanic, que você assistiu, sei lá, 10 anos atrás, você vai me contar a história inteira. Por quê? Porque não só a característica das imagens ali em tela grande no cinema, mas aquilo causou em você impacto através de uma história, através da conexão das pessoas, através de todo um processo que os personagens têm. Tudo isso são técnicas de bastidores, e é disso que a gente está falando, é disso que a gente quer propor. Por quê? Quando a gente fala em memorização, foco, agilidade, colaboração, criatividade, sensibilidade, versatilidade e várias outras características, são skills que os artistas são provocados a ter ou têm naturalmente na sua grande sensibilidade e que, via de regra, também são extremamente necessárias, extremamente possíveis dentro do ambiente corporativo. Você já deve ter escutado falar a respeito disso, né? Então, por que não? E essa é uma pergunta. Por que não a gente unir essas duas coisas, esses dois mundos, né? Como que a gente pode aplicar isso, então? Débora, mas como é que faz? Como que eu encontro um professor especialista em recursos humanos, em employer branding, em marketing, em vendas, que também é artista? Gente, mas é outro planeta. Não, a gente está falando de cocriação. É uma outra coisa. É o mundo dos arteiros, as pessoas que sabem, que têm a essência, o talento, que têm o dom de fazer coisas, de criar coisas, de inventar, mas também de solucionar determinados problemas com esses talentos e com esses dons, junto com os especialistas. Então, a cocriação é algo que eu tenho escutado muito em alguns ambientes, pouco em outros, e faz todo sentido. Sabe aquela coisa? Ninguém faz nada assim, ninguém faz nada sozinho? Aqui também. Não vamos reinventar a roda, não estamos falando em nada absurdo, nem de termos que ter um robô ao lado para poder fazer alguma coisa que o artista não consegue. Esquece isso, somos seres humanos, vamos usar da resiliência, vamos praticar e vamos trocar. Só qual que é a diferença? Com os arteiros, a gente fala de execução, a gente fala de transpiração, a gente fala de movimentação. Com os mentores, a gente fala de conteúdo, só que para uma nova educação. Não, lembra da andragogia e da pedagogia? Então, nesse universo, os mentores são aquelas pessoas especialistas em conteúdo, especialistas em formação, não só em formação, tá? Mas também com as características de pessoas que sabem ensinar outras pessoas, conduzir outras pessoas nos projetos delas, e não somente falar, falar, falar. Então, é muito importante isso. As grandes empresas de educação e os grandes profissionais de treinamento já aprenderam isso. Como que a gente aplica isso? Laboratório. Tem uma pessoa que eu gosto muito, o nome dela é Angra, e ela fala: você é o lugar onde as maiores experiências acontecem. Sala de teste e experimentação. Me disseram essa semana, o pessoal de Curitiba falou que essa frase é do Chuck Norris ou de alguém, de algum ambiente aí do cinema, porque ninguém sabe de onde que vem essa frase, mas eu gosto muito dela. A inovação acontece quando convertemos a criatividade em soluções úteis. Tá cheio de ideia maravilhosa no cemitério. A gente não está falando disso, a gente está falando de coisas possíveis e coisas viáveis para dentro das empresas. Aquilo que faz parte da tua realidade, da tua rotina, dos teus problemas, daquilo que tu tem que resolver. Como gestor, como líder de equipe ou como profissional, tá bom? Vamos lá? Queria saber se tem pergunta. Gabi vai me ajudar aqui. E a gente pode... Vamos lá. Pedro, Gabi, tem pergunta? Senão a gente segue aqui. Ai, gente, estou mostrando a tela, né? Coisa de iniciante, né? Meu Deus, vamos lá. Não. Vamos lá, vamos lá. Já, me perdi, vocês já viram meu WhatsApp? Já viram tudo, tá vendo? Ó, esse é o profissional inquieto. Isso aqui é ao vivo, ainda bem que vai ficar gravado. Não sei se eu vou editar isso, mas vamos seguir. Então, se tiver alguma pergunta, eu não consegui visualizar aqui. Se tiver alguma pergunta, a gente continua falando, depois a gente segue aqui para vocês verem um pouquinho dessa execução. Tá bom, Pedro? Já vi aqui o aviso do timing, tá bom? A gente vai concluir aqui no horário. Obrigada.
Gente, o Pedro é o máximo, ele é um goiano, foi assim, ele foi escolhido para estar comigo aqui. A gente já conversou, a gente já deu risada, foi o máximo. Vamos falar então de como que a gente aplica isso na prática? Imagina você num lugar, uma sala vazia, sem nada, uma sala vazia com parede branca, onde você pode se jogar. É isso que a gente faz. Quando a gente está num ambiente onde a gente tem segurança, onde a gente não tem preocupação com nada, tá vendo? Todo mundo de short, todo mundo de roupa preta, ninguém está se preocupando com o cabelo, se joga. Essa imagem é de um momento muito importante para mim, de uma pessoa muito importante. Eu fiz parte desse processo que criou esse espetáculo aqui. A Gabi que está aí, não me falha a memória, a Gabi participou desse momento, fala da dor à transformação, é a história de uma pessoa que começou como escrava e depois falava de um momento de liberdade, tem todo um contexto, mas essa personagem era uma personagem muda. O que fez toda a diferença para a minha transformação? Aquilo que eu aprendi nos bastidores, porque eu nem senti o espetáculo. Foi 1 hora e meia, eu ficava ali na coxinha, entre e sai, eu não tinha fala. Mas os meus amigos ficaram super impactados. Por quê? Porque era o meu processo interno. Aquilo que eu aprendi, aquilo que eu ficava. Nossa, mas como que eu consigo mudar o meu comportamento? Como que eu consigo falar com as pessoas de forma diferente? Como é que eu consigo aplicar isso que está fazendo sentido para mim e para outras pessoas? E eu levei isso para o meu ambiente de trabalho. Foi sensacional. Isso também, esse é um ambiente exatamente daquilo que a gente está falando. Pensa numa sala vazia, algumas coisas simples, né, de cenário, ninguém precisa ficar gastando horrores. É lógico que eu também eu amo gastar, tá, gente? Amo. Acho que cenografia, 3D, a gente também já trabalhou bastante com cenários de muita tecnologia, muita luz, é maravilhoso, mas pensa num lugar simples, um lugar onde você tem alguma coisa, algum cenário e algumas pessoas num ambiente seguro onde elas podem experimentar soft skills, onde elas podem errar, isso é maravilhoso, e no processo de inovação errar é sempre muito importante. Vamos lá? Ok. Seguindo. Em Goiás, tá vendo? Olha só, Pedro, o pessoal daí da tua região, eles levam, já tiveram várias experiências de levar personagens, de levar interação para dentro das empresas. Então, você faz ali um briefing, escuta a dificuldade da equipe e fala como que a gente pode te ajudar. Faz uma interação junto com o profissional de conteúdo e ali tem vários insights a respeito disso. Pessoal de Goiânia, beijo para vocês. Essa experiência foi uma experiência também super bacana. Lembrando que tudo que a gente faz é uma, uma experiência de interação, tá? De propósito. Então, aqui uma outra experiência também, falando um pouquinho das pessoas que estavam treinando a respeito de vendas, uma outra experiência aqui também falando a respeito de como interagir com a arte, levando as pessoas primeiro para uma experimentação e depois elas experimentando o palco. Esse profissional aqui também, ele leva isso para eles, né? Para os profissionais dentro de uma escola. Então, tudo que você pode imaginar dentro da escola também tem várias. Esse é um trem que eles construíram, eles mesmos, né? Para poder fazer cenografia dentro da escola, para poder interagir junto com os profissionais e também com as escolas. Profissional que eu amo de paixão, que é o Alexandre, que está trabalhando com inovação e que usa isso nas reuniões dele. Beijo, Alexandre. Mais um momento que a gente teve, esse pessoal foi o pessoal que cuidou aí da gente, quando a gente fez a interação com 400 pessoas, levando a arte junto com o conhecimento, e esse é o Guilherme, a pessoa, meu sócio, que acompanha a gente há bastante tempo, né, mais de 2 anos que a gente está nessa luta aí, e eu agradeço demais a todos vocês, mais uma vez, a Vanessa do Elas Projetam pela oportunidade, agradeço demais. Vamos lá, encerrando aqui. Deixa eu falar com o Pedro. Pedro, tudo bem? Me ajuda. Vou seguir aqui. Ok, vamos colocar aqui de novo em tela cheia. Queria saber se vocês têm alguma pergunta. Acho que foi isso, né, que o Pedro falou? Você sugere alguma técnica de teatro para quem quer começar a se desinibir na frente da câmera? Tem
Tem sim. Eu não sou especialista, tá? Inclusive, é bem legal você perguntar isso, porque como eu sou profissional especialista de atendimento e estou fazendo a gestão da inovação, estudando a respeito sobre isso, tem sim. Tem muita coisa, Miriam, que você pode aprender em vários vídeos simples do YouTube. Tem muitas técnicas de oratória que você pode fazer, de postura, de dicção. Muitas vezes, se você procurar alguma coisa do tipo oficina de teatro especificamente, você não vai encontrar, tá? Às vezes você vai procurar alguma coisa específica daquilo que é a tua dúvida. Você vai procurar, por exemplo, como dicção, postura, oratória, não especificamente sobre teatro. Mas, via de regra, né, a gente sabe que as pessoas que lidam com isso e que têm essa sensibilidade, elas estão muito mais antenadas, porque elas vivem isso no dia a dia delas. Teatro, cinema, eu acho que eu respondi sua pergunta, mas se não, você pode me fazer de novo. Vamos lá? É essencial que as empresas se conscientizem sobre o seu papel na sociedade. Qual dica você daria para as empresas que ainda estão engessadas no modelo restrito de expressão do trabalho? Renata, é excelente a sua pergunta. Sabe por quê? Porque o trabalho da arte ou de qualquer outro profissional de inovação, ele não está na experiência ou de ficar cutucando ou de colocar pessoas numa posição de desconforto na parede, sabe? Assim, eu vou te colocar na parede, não é pressão. É algo que o aculturamento da empresa, ao longo do tempo, a necessidade que eles sentem de fazer algo para mudança de comportamento da equipe deles, seja uma equipe de escritório, às vezes uma equipe externa. A gente fala tanto, né? De escritório, home office, mas a quantidade de pessoas que tem no agronegócio, pessoal do campo, muitas vezes são pessoas extremamente sensíveis e com ausência desse tipo de informação. Eu acredito que se a empresa, se o líder, ele decide que é alguma coisa necessária para a empresa, ele precisa identificar algumas pessoas que são atores principais e que conseguem, dentro das suas equipes, ou ele com a equipe dele, mas também outros atores dentro desse ecossistema interno, que se engajem. Se você não tiver engajamento interno, você pode fazer o que for. Você pode levar a artistas internacionais, você pode chamar TED Talks para speakers para falar, não vai adiantar, porque não é alguma coisa de pressão, tem a ver com como você lidar com principal é o comportamento das pessoas. Então as pessoas elas precisam estar afim, elas podem ser incentivadas, tá? Pressionadas eu não sugiro, porque realmente o processo tem que ser gostoso. Mesmo quando a gente chora, o processo é gostoso, porque a pessoa ela entende que é alguma coisa que ela precisava. Espero que eu tenha te respondido sua pergunta. Tem mais alguma pergunta? Acho que não. Gente, está acabando o meu tempo. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de contar as minhas histórias, mas também estou aprendendo bastante a ouvir. A gente falou super rápido aqui, mas mais uma vez eu agradeço o pessoal da Campus por essa oportunidade sensacional, pelos meus amigos, a Gabi e a Miriam que eu vi aqui. Renata, obrigada pela presença. Muito obrigada, principalmente e em primeiro lugar, a Deus, que é o meu papai do céu, a minha mãe, a minha família, que são pessoas totalmente essenciais nesse processo. Ao Gui, meu sócio. Vanessa, de novo, não vou cansar de te agradecer por esse incentivo, pela confiança. Obrigada mesmo. A Rede Global de Artes, meus queridos amigos, todos da equipe, Brasil e fora do Brasil, Europa, internacional, muito obrigada. Todos os amigos pessoais e os empreendedores do Inovação Empreendedora, do GV, do Go to Marketing, todos. Agradeço, assim, de verdade, muito obrigada. Pedro, mais uma vez, obrigada, você que está aí nos bastidores. Esse é o meu lugar, nos bastidores eu queria estar aí. Obrigada de verdade, mais uma vez, pessoal, e até a próxima. Um beijo para vocês.